Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa sétima aula de Direitos Reais, né? Vamos iniciar a falar, na verdade, nessa aula de hoje sobre propriedade. Falamos até a aula passada sobre posse, esmiuçamos posse, né? Falando de posse justa, posse injusta, de boa-fé, posse de má-fé, falamos aí dos direitos do possuidor de boa-fé, falamos de benfeitorias, frutos, né, em relação ao possuidor de boa e de má-fé, falamos também sobre as ações possessórias, ações de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, é isso? E na aula anterior nós encerramos o nosso estudo de posse, né, dentro aí do direito das coisas, e passamos agora aos direitos reais, né, falando sobre propriedade. Tá certo? Então, nós vamos iniciar hoje o nosso estudo da propriedade. O slide já está na tela para vocês. Vamos iniciar. Tá? Como falei para vocês ainda há pouco, vamos fazer um pequeno, breve histórico sobre o direito de propriedade. E eu dizia também que, no nosso entender, o direito de propriedade é o mais importante, mas também complexo direito real, tá certo? Porque essa gama de direito recai sobre bens da própria pessoa, enquanto que os demais recaem sobre bens de terceiros. Lembra da posse, da posse que nós estudamos? A posse, o possuidor, o possuidor, ele tem direito sobre um bem de uma outra terceira pessoa, tá? Mas quando nós falamos de propriedade, esse complexo de direito real para vocês que é de extrema importância, porque é a propriedade, pessoal, que faz mover a mola propulsora do desenvolvimento econômico de um país, tá? Eu pergunto para vocês que estão aqui assistindo essa aula, hoje é quinta, né? Uma quinta-feira de manhã, chuvosa, né? Sabe aquela quinta-feira assim que amanhece cinzenta, chuvosa, bom de estar dormindo, né? De estar debaixo da coberta, mas vocês estão aqui assistindo essa aula. Eu pergunto a vocês estariam aqui assistindo essa aula se lá no futuro, quando vocês formarem, vocês não tivessem a intenção, ou tivessem o direito de ter nada para vocês, de adquirir nada, tudo que vocês tivessem não fosse de vocês, fosse de terceiros, fosse do Estado, por exemplo, para que vocês estariam aqui se matando para assistir essa aula, não é isso? Se não tivesse a perspectiva ou a expectativa de, no final desse curso, daqui 5 anos, né, daqui 4 anos, quando vocês se formarem, vocês terem direito a ganhar dinheiro, né, trabalhando na profissão de vocês e ter direito a ter a propriedade de alguma coisa. Com certeza a maioria dizia, não, professor, se fosse para eu não ter nada, eu ia estudar para quê? Não é isso? Para que eu ia querer me esforçar, passar 5 anos estudando, se eu não fosse ter o direito de ser proprietário de nada? Não é isso? Assim como, às vezes, alguns países, né, que a pessoa nunca é proprietária, o Estado é que dá tudo. Né? Olha, está aqui um carro, eu quero um carro. Então, se tu tem necessidade, está aqui um carrinho, mas eu não quero isso, quero outro. Não, isso aqui que você vai usar e acabou, cala a boca, fica quieto. Tá certo? Ou seja, as pessoas desses países, né, geralmente não têm essa vontade de crescer, de se formar, de se qualificar. Para quê? Se nunca vai ser proprietário de nada. É isso tudo que ele vai ter, quer ele se forme, quer não, vai ser o Estado que vai dar, na porção que o Estado der e do jeito que o Estado quiser. É isso. Então, não tem assim muito sentido, não tem muita gana para a pessoa estudar, para a pessoa se desenvolver. Mas quando nós falamos na possibilidade de você ser proprietário de alguma coisa, de um carro, de uma casa, sei lá, de algum bem, alguma coisa, é isso? Você sim tem esse desejo, né, de se esforçar mais, de fazer mais, para poder, né, lá na frente, você ter essa recompensa de poder ser proprietário de alguma coisa. E é isso que faz com que haja desenvolvimento econômico do Estado, do país, não é isso? Porque se não fosse assim, o país fica estagnado, não tem aquela, vamos dizer assim, aquele desenvolvimento. Na verdade, a sociedade entra numa espécie de letargia, tá certo? O que eu faça, o que eu queira que eu faça, nada vai mudar, tá certo? Isso faz com que o país geralmente caia em ruína, né? A exemplo é de alguns países que nós conhecemos, tá certo? Então, o direito de propriedade, eu reputo ele como um dos mais importantes, porque ele faz com que haja esta movimentação nessa máquina econômica de um país, tá certo? Só que o direito de propriedade, pessoal, ele não é tão atual, ele é bem remoto, né? Bem antigo o direito de propriedade, ou seja, essa prática de querer se adquirir algo para si mesmo já é oriundo desde as sociedades primitivas, tá certo? É lógico que nas primeiras sociedades
só se admitia propriedade para coisas móveis, tá? Porque se considerava que o solo era pertencente a toda a coletividade, tá? Ou seja, naquela época das tribos, né, quando as tribos foram formadas, né, a terra era de todos, não existia propriedade imóvel, tá certo? Mas, às vezes, coisas móveis, já se tinha esse senso de, não, isso aqui é meu, essa enxada aqui é minha. Não tinha enxada naquela época, mas o aparelho, né, que substituía a enxada, não, isso aqui é minha, eu fiz, tal. Tá? Então, apesar de não existir esse domínio pessoal sobre bens imóveis, somente posse, mas sobre bens imóveis nós já víamos, né, vamos dizer assim, algum precursor do direito de propriedade, uma reivindicação. Não, isso aqui foi eu que fiz, essa ferramenta aqui foi eu que fiz, né, é minha, vai usar, me devolve, né, esse sentimento de propriedade de alguma coisa móvel, tá certo? De alguma coisa imóvel. Também naquelas sociedades, vamos dizer assim, não civilizadas, como os bárbaros, né, algumas aldeias indígenas, né, nós percebemos que esse procedimento de não ter domínio pessoal sobre imóveis ainda permanece, ou permaneceram por muito tempo, né, essa cultura do solo e essas demais atividades que são feitas em comum por uma determinada tribo, um determinado povo, né, ela não pretende alegar a propriedade daquilo que eles estão usando para cultivo, por exemplo, da terra, ou mesmo das ocas que eles fazem, das casas que fazem, não tem essa intenção de propriedade, sempre é a intenção da coletividade, certo? E aí, vocês sabiam que estudar história, sabem que as primeiras sociedades, elas eram nômades, né, fixa num local só, por isso eles nunca tinham domínio sobre a terra. Certo? Então, se formos buscar assim, uma data exata para se dizer, ó, daqui para frente começou o direito de propriedade, principalmente sobre imóveis, nós não vamos encontrar doutrinador nenhum para dizer para vocês, ó, nesta data aqui começou-se a discutir o direito de propriedade sobre imóveis. Apesar de ter esse precursor sobre imóveis, mas direito de propriedade sobre imóveis não temos assim uma data X para dizer para vocês, tá certo? O certo é que a sociedade romana, quando mais organizada, e foi uma das primeiras sociedades a se organizar, ela passou a interpretar o conceito de propriedade territorial, certo? Lógico que nessa época da criação da sociedade romana, entrou em vigor aí a lei das 12 tábuas, né? E nesse período da lei de 12 tábuas, o indivíduo ele recebia uma porção de terra para cultivar, mas assim que ele colhesse a plantação, a terra voltava a ser coletiva. Só que enquanto ele estivesse na terra produzindo, ele podia reivindicar de outro. Então, essa disposição da lei das 12 tábuas é como se fosse um marco, né, para se dizer que havia uma espécie de propriedade, ainda que temporária, sobre bens imóveis. Porque pela lei de 12 tábuas, o indivíduo, enquanto ele estivesse produzindo aquela porção de terra que a tribo cedesse para ele, ele podia reivindicar essa terra de outra pessoa. Só que a partir do momento da colheita, voltava a ser coletiva. Pessoal, o que se estuda, o que se observa, né, é que nessa conduta reiterada de você ter essa propriedade da terra, poder reivindicá-la de outrem, né, ainda que temporária, essa reiteração fez com que esse possuidor temporário ele passasse a não querer mais entregar a terra quando fizesse a colheita. Ele passou a querer ter aquela terra só para si, para que ele, terminando aquela colheita, ele já pudesse preparar, tá certo? Para poder fazer outra plantação, né? Outra, vamos dizer assim, a semeadura. E aí, lógico, quando ele começa a ter esse comportamento reiterado, né, ele vai investindo naquela terra, ele faz uma cerca, ele faz um giral, ele faz lá um celeiro, ou seja, ele começa a investir naquela terra. Quando ele começa a investir, é lógico que ele não quer mais entregar essa terra para todas as pessoas, que às vezes não fizeram aquilo que ele fez, certo? Então, ele começa-se aí pela história, a esse ciclo de resistência de devolução da terra, ou desse poder de domínio sobre ela, sobre o imóvel, tá certo? Como se fosse um marco, tá certo? Para que se possa começar a discutir daí para frente um direito de propriedade imanente e definitiva daquela pessoa, ainda que sem título, né? Ainda que somente pelo uso, tá certo? Mas a pessoa já não queria mais devolver a terra e já queria se sentir como se fosse proprietário, reivindicando ela de qualquer
pessoa, tá certo? Mais para frente, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né, que foram marcos também, falando sobre, vamos dizer assim, a repartição, a solidariedade, ainda eles diziam, ensinavam que a propriedade era imanente à própria natureza do homem, tá certo? O que esses santos diziam é que apenas o homem devia fazer justo uso dela, mas o próprio Santo Tomás de Aquino já defendia a propriedade de imóvel, a propriedade da terra, para aquele que se utilizasse dela de forma ordeira e de forma que não prejudicasse o uso de outros, que é o que nós chamamos hoje de função social da propriedade. E no Brasil? No Brasil, como é que ficou a questão da propriedade imobiliária? Pessoal, no Brasil, a propriedade imobiliária ela sofreu aí um longo tempo para sair do domínio público, né, sair do domínio público para o privado. Vocês sabem que nós somos colonizados aí pelos portugueses, né, os que descobriram o Brasil, grosso modo, de acordo com a história, que nós sabemos que não foi bem assim, né, mas a coroa portuguesa, quando ela se instala aqui no Brasil, com um determinado tempo, devido à eclosão de diversos movimentos, né, ela começou a ceder títulos a particulares. Uso capião, olha onde se originou o uso capião, né? Uso capião, título de uso capião, carta de sesmarias, né? Algum poder sobre terras devolutas, que é o que nós conhecemos hoje com a formação do grande latifúndio, né? Quem estudou história sabe que a formação do latifúndio veio dessa parte da nossa história brasileira. Então, lógico, isso foi depois de muito tempo que a coroa portuguesa estava aqui. Daí foi no sentido de fazer política, como até hoje se faz política no Brasil. Olha, você me apoia, né, Dom Pedro I, você me apoia aqui na independência, eu te dou aqui um título aqui, eu te dou ali. Isso vem desde lá de fora, e a gente quer que os políticos de hoje mudem, né? Mas isso vem desde a época do descobrimento do Brasil, tá certo? Essas benesses para que você possa fazer alguma coisa em favor do povo. Okay? Então, foi daí que surgiu aqui no Brasil a questão das terras serem particulares, porque quando a coroa se instala, ela declara toda a terra brasileira, né, como se fosse terra da coroa portuguesa. Tudo público, se tornou tudo público. É por isso, pessoal, que vocês hoje veem a União cobrando laudêmio, cobrando foro, né, de pessoas que moram ali no Calhau, que moram ali no Vinhais. Eles pagavam, né? Porque agora saiu uma modificação, o CJ entendeu diferente, e aí, né, deixou de pagar o foro e laudêmio. Mas a União cobra muito, né? Cobrou muito tempo foro e laudêmio, por quê? Porque essas terras eram da União. Originário de quê? Da coroa portuguesa. O que a União diz? Né? A SPU diz quando você vai saber se aquela terra está no registro lá da SPU da União ou não. Não, quando Dom Pedro, Dom João VI, né, veio para o Brasil, que ele colocou aqui, deu a ordem através de Pedro Álvares Cabral que toda essa terra era brasileira, toda a terra brasileira era de Portugal, ele tornou todas as terras do Brasil pública. Então, hoje, aonde não é particular, é da União, é terra de marinha, né, terra da marinha, porque Dom João VI, lá em 1610, ele disse que era tudo da União, tá certo? Tudo da coroa portuguesa. Como a coroa portuguesa passou para o Estado Federal, tá certo? Então, tudo é da União. Certo? É lógico que a gente questiona isso, né? Essa presunção aí geral de ser tudo da União, mas hoje a União já caiu bastante, né? O seu domínio nessas terras chamadas terras de marinha. Okay? Depois, nosso Código Civil, ele era de 1916, né? Nosso Código Civil anterior. E o nosso Código Civil de 1916, se você chegar a estudar ele, talvez não, né? Como eu que estudei o Código de 1916 todo, a época, regia ainda de 1916, ele já era repleto de normas de cunho patrimonialista. Lógico que desde a primeira Constituição, ela vem tratando um pouquinho do direito patrimonial. Mas o Código de 1916, ele já veio com aquele enfoque patrimonialista muito grande. O nosso Código 16, ele dava, vamos dizer assim, um poder muito grande para o proprietário. Não só para o proprietário, mas para o proprietário, para o contratante, para o marido, né? É por isso que o nosso Código Civil de 1916 ele teve que cair, porque com essa ideia de igualdade, né, entre mulheres e homens, o nosso Código tinha ficado para trás, porque ele dava um desfoque muito maior para o marido. Era o marido que resolvia tudo, a mulher ela vinha em segundo plano em relação aos direitos patrimoniais. Tá? Hoje, o nosso Código Civil de 2002, vocês sabem que não é assim, né? Hoje são direitos iguais, inclusive uma pessoa casada, ela não pode alienar um imóvel
se não tiver o consentimento do outro cônjuge, se não tiver a outorga uxore, tá certo? Se ela não tiver aí a vênia conjugal. É isso, trouxe uma igualdade. Tá? Então, esse Código de 1916, ele era altamente patrimonialista. O patrimônio ele passava de pai para filho, tinha aí diversos institutos, né, que ele regulamentava, tá certo? E destacava aí essa liberdade de você contratar e fazer o que quisesse com o teu imóvel, com a tua propriedade. Já no Código Civil de 2002, né, se vocês observarem o artigo 1228, ele apenas reproduz a ideia da propriedade, tá? Ele não vai tirar o poder do proprietário, mas ele reproduz apenas ideia, ele omite explicitamente o conceito de propriedade, não traz mais nenhum conceito do que é propriedade, tá? Ele vai apenas enumerar as faculdades essenciais que integram o domínio da propriedade pelo proprietário, que é o que, pessoal? Uso, gozo e fruição, como nós vamos ver na propriedade plena, o alodial, certo? Ora, então vocês observem que esses passos todos que a propriedade deu desde a sociedade primitiva, nós verificamos que o conceito de propriedade está intimamente ligado ao fruto da cultura do povo, tá certo? Ou seja, de acordo com que o povo muda o seu pensamento, muda a sua cultura, os conceitos também vão se modificando, vão se adequando a essa mudança social, e a propriedade não podia ser diferente, tá certo? Podia ser diferente. A propriedade também é objeto, é resultado da mudança cultural do próprio povo brasileiro, que se iniciou lá com a coroa, né, portuguesa, e vem até os dias de hoje, dando esse aperfeiçoamento, esse melhoramento, tá certo? Hoje a propriedade é protegida, tá certo? Ainda é protegida. Só que não temos mais a propriedade da forma como nós tínhamos antigamente, tá certo? Antigamente você podia fazer o que você quisesse com a tua propriedade. Você podia, Mariana, se quisesse explodir tua propriedade, você podia, botar dinamite, explodia, tá certo? Podia fazer o que quisesse, se fosse teu, se fazia o que quisesse. Porém, hoje não. Hoje, para você poder fazer alguma coisa na tua propriedade, ainda que, entre aspas, você pode fazer o que quiser, desde que esse que quiser não seja violar a função social. Hoje a Constituição te diz assim, é garantido o direito de propriedade, mas o inciso seguinte vem dizendo assim, lá no artigo 5º, vem dizendo o seguinte, a propriedade atenderá à sua função social. Nós vamos já falar sobre a função social da propriedade, tá certo? Ou seja, você pode fazer o que quiser com a sua propriedade? Pode, desde que isso não viole o direito de um terceiro, o direito de um outro. Ou seja, desde que não viole a função social da propriedade, certo? Então, hoje nós temos aí um avanço muito grande no entendimento do que é o direito de propriedade. Se vocês observarem, quando eu falo propriedade é sobre qualquer coisa, não é só sobre imóvel, tá, pessoal? Eu falo propriedade sobre imóvel, propriedade sobre qualquer coisa. Se você tem um carro, é teu, você tem o direito de propriedade sobre ele, tá certo? Antigamente, para vocês terem uma ideia, havia propriedade sobre pessoas. Vocês lembram dos escravos, né? O dono do escravo era dono dele. O escravo era apenas um objeto, uma coisa que o proprietário tinha. E por ele ser proprietário daquela coisa, escravo, ele podia fazer o que ele quisesse. Alguém já assistiu Espartaco, já assistiu 300, né? Se você já assistiu esses filmes de antigamente, da época romana, vocês vão observar que naquela época, quem era dominus, né, de um escravo, ele podia matar o escravo. Não, mata aquele escravo ali, ele é meu. Ninguém podia dizer assim, não mato nem o próprio escravo, não podia dizer, não me mata, não. Não podia, porque era objeto, era coisa dele. Estupra aquela escrava ali. Vem aqui essa escrava para eu estuprar ela. Era dele, ele fazia o que ele quisesse, o escravo não tinha poder, porque era coisa. Então, esse conceito primitivo de propriedade, que isso aqui é meu, eu posso fazer o que eu quero, hoje, né, nós não temos mais essa concepção. Isso, de acordo com a cultura da sociedade daquela época, era aceitável. Hoje não é mais, tá certo? Não se aceita propriedade sobre humanos, sobre pessoas, né? Não se existe, eu sou proprietário da minha mulher, que nem às vezes eu digo para mim, eu paguei R$150 para ti no cartório, então fica quieto aí porque eu paguei por ti lá 150 conto no cartório. Aí eu quase pego uma bolacha, né? Quando eu digo isso aí, geralmente sai correndo, porque senão apanha, que ele é maior que eu. Então, não tem mais essa ideia de propriedade sobre pessoas. Então, observe que o conceito de propriedade ele evoluiu de acordo com o pensamento cultural, tá certo? Naquela época, a cultura aceitava mais, tá certo? Hoje não aceita mais, tá certo? Era bem baratinho, né? Paguei 150 conto, né, amiga?
Foi metade do meu salário, ganhar 300. O Shirobi pediu para avisar que não está se sentindo bem, não vai poder assistir a aula. Shirobi, tá bom. Certo? Então, bom, isso aí é só assim uma conversa que nós estamos fazendo, né, para chegar ao nosso conceito de propriedade. Vamos falar mais sobre isso lá quando falarmos de função social da propriedade. Okay. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Onde é que nós temos aqui no nosso código, né? Nós temos aqui no nosso código a fundamentação legal para o direito de propriedade. Abro aí o código de vocês. Eu botei no slide? Botei. Já está aqui no slide. Ó, artigo 1225 do Código Civil, tá certo? Lógico, 1225 e seguintes, tá? E o artigo 5º, inciso 22 e 170, inciso 2 da Constituição Federal de 88, tá certo? O 172, ele fala do direito de propriedade em si, tá certo? E o artigo 5º, inciso 22, fala que é garantido o direito de propriedade. Vocês podem olhar aí na Constituição Federal. A Constituição garante o direito de propriedade, tá certo? Mas como nossa aula é direito civil, né, vamos nos ater mais ao Código Civil. Eu pediria que vocês abrissem aí o artigo 1225 do Código Civil, para que a gente pudesse acompanhar e verificar em loco, né, o que diz aí o 1225 do Código Civil. Abrindo o 1225 do Código Civil, vocês vão ver o rol de direitos reais que nós temos. Tudo isso que está aí no 1225 está inserido no conceito de direito real, tá certo? Tudo. Ai, professor, eu não sabia que o penhor, que a hipoteca é um direito real. É um direito real. Por que é um direito real? Porque ele recai sobre um imóvel, sobre uma propriedade, quer seja móvel, quer seja imóvel. Recai sobre uma propriedade. E por recair sobre uma propriedade, é um direito real, tá certo? É alguma coisa real, física. Ok? Então, quais são o rol de direitos reais? A propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador do imóvel, no caso de uma promessa de compra e venda, o penhor, a hipoteca, a anticrese, a concessão de uso especial para fins de moradia, a concessão de direito real de uso, os direitos oriundos da emissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, Distrito Federal, aos municípios, às suas entidades delegadas de respectiva cessão e promessa de cessão. Tá certo? Então, observe que este rol de 13 incisos aí do 1225 traz aí para nós o compêndio dos direitos reais. Pessoal, o que importa eu dizer que tudo isso daí é direito real? Pessoal, as ações que envolvem direitos reais, geralmente elas são diferentes das ações comuns, das ações civis normais, tá certo? Quando você tem um direito real, geralmente você tem preferência sobre qualquer outro direito. É por isso que numa execução onde tem vários credores, tá? Aquele credor que é credor ignoratício, ou seja, aquele credor que é credor de um direito real, ele tem preferência sobre qualquer outro crédito. Ele recebe primeiro o seu crédito, depois os outros. Imagina vocês que a Eduarda Caline, ela tem um débito com o Matheus, com a Mariane, com a Carla, a Beatriz e com a Iana. São 4 credores da Eduarda. Devem, Eduarda, Deus me livre. E aí não pagou os 4. Só que ela deve cheque, né? Cada um tem um cheque com a Eduarda. E a Eduarda também tem um débito com o Banco Alfa. E o Banco Alfa é a hipoteca da casa da Eduarda que ela fez. Hipoteca não é um direito real? É um direito real, tá certo? Aí o 5 entra para executar a Caline. O 5 entra para executar a Eduarda, o crédito dela. Vamos entrar com uma ação judicial para cobrar da Eduarda o valor que ela deve para nós. O único bem que a Eduarda tem é a casa, que ela penhorou, né, que ela hipotecou, para o Banco Alfa. Então, o Banco Alfa vai executar a hipoteca, e vai vender em leilão. Digamos que o débito que ela deve por 5 fica em 500 mil. A casa foi vendida só por 300 mil. Eu pergunto, esses 300 mil que foi o leilão da casa, vai ser dividido entre os 5? Neca de Pitibiriba. Como o banco tem direito real de hipoteca, é um direito real, ele tem preferência sobre os outros 4, o banco recebe os 300 mil, fica no prejuízo se ele tiver
débito dele fosse maior de 300 mil, ele fica no prejuízo no restante. E os 4 não recebem nada. Por quê? Porque satisfaz primeiro o crédito do direito real. Tá certo? Então, isso é importante nós saber o que é um direito real e por que o direito real tem essa preferência. Tá certo? Então, neste caso aqui, tudo isso que está no rol aí do 1225 são direitos reais. E observe que a propriedade vem no inciso 1, tá certo? O inciso 1 vem aí a propriedade, tá certo? Como primeiro direito real, certo? Então, por isso que eu digo a vocês que a propriedade é um direito real de suma importância, certo? Então, essa é a legislação que nós vamos começar a estudar daí para frente. Aí o 1226 vem falando sobre os direitos reais sobre coisas móveis e também sobre os direitos reais sobre coisas imóveis. Eu acho que compensa nós já comentar esse 1226 e 1227, tá certo? Vai, Bruno. Tá. Então, vale a pena até nós comentar sobre o 1226 e 1227. Estão com o código aberto? Olha o que diz o 1226. Os direitos reais sobre coisas móveis, destaque aí imóveis, quando constituídos ou transmitidos por ato intervivos, só se adquire com a tradição. Então, como é que eu faço a transmissão da propriedade de um bem móvel? Só com a tradição. Contrato, pessoal, contrato, eu quero comprar da Ana Cristiana aqui um notebook. A Ana Cristiana vai me vender um notebook. Aí eu faço um contrato. Olha, Cristiana, eu vou fazer um contrato aqui contigo, e eu faço o contrato, eu assino, a Cristiana assina. E não me entregou o notebook ainda. Eu sou proprietário do notebook? Não. Enquanto a Ana Cristiana não fizer a tradição do notebook, eu não sou proprietário. Mas, professor, o contrato já está assinado, está aqui na minha mão, é porque ela vai me entregar só semana que vem. Não importa. Mesmo que já tenha um contrato assinado, contrato no Brasil não tem força translativa, ele não transmite propriedade. Contrato no Brasil só apenas representa obrigações, é só isso. Esse contrato só vai mostrar que eu tenho uma obrigação com a Ana Cristiana, que ela tem uma obrigação comigo, a de eu pagar o preço do notebook e de ela me entregar o notebook. Só isso o contrato diz. Mas eu não sou o proprietário do notebook enquanto a Ana Cristiana não fizer para mim a tradição. Tá certo? Isso, pessoal, implica em muita coisa no direito. Por exemplo, querem ver um exemplo? O Maxson vai lá na Toyota, na Tolex, e fala, eu quero comprar um Corolla. Eu quero um Corolla. Aí vai lá e compra um Corolla. Aí a moça apresenta para ele o Corolla, né? Mas só que o Corolla está lá somente para demonstração. Não é aquele que está lá no pátio que ele vai pegar. O Corolla ainda está no Japão, vai vir de navio até Santos, aí depois vem para cá. Tá certo? Então, quando o Márcio compra o Corolla, a vendedora vai dizer assim, agora é o seguinte, Márcio, é 30 dias para chegar, porque vem de navio, tal, né? Não, beleza. Só que o Márcio pagou à vista 170 mil reais. Ele pegou e pagou à vista, ó, pam. Aí fez lá o contrato de compra e venda, assinou, reconheceu firme, cartório, tudo beleza, perfeito e acabado. O Madison já é dono do Corolla? Não é dono do Corolla. Sabe por que isso é importante? Porque se ele fosse dono do Corolla, tudo que acontecesse com esse Corolla na viagem do Japão para cá, ele seria responsabilizado. É dele, já é dele, ele é o proprietário, ele que seria responsabilizado. E por que é importante nós entender o 1226, que eu só sou proprietário de bem móvel depois que é feita a tradição? Porque imagina vocês que esse Corolla que o Márcio comprou aqui em São Luís, na Toyolex, ele está vindo de Santos para cá numa carreta. A carreta capota e o Corolla dá perca total. O prejuízo é de quem? O código diz, né, que o prejuízo é do proprietário. Se o Madison já fosse proprietário, porque ele pagou à vista o Corolla e já assinou o contrato, reconheceu o firme do contrato, ele fosse proprietário, se o contrato já tivesse transmitido a propriedade para ele, o prejuízo seria do Madison. Mas como o 1226 diz que a propriedade de imóveis só se transmite com a tradição, a propriedade ainda é da Toyolex. Prejuízo de quem? Da Toyolex. Eles que se virem para arrumar outro Corolla com o Madison. Não vai adiantar o vendedor chegar, olha, Madison, teu Corolla está vindo na carreta, e aí a carreta capotou e eu perca total. Não podemos fazer nada. Será que eles vão poder fazer isso? Vão nada, porque se perdeu a coisa se perde para o proprietário.
tá certo? Quem é o proprietário, enquanto é tradição? A Toyolex. O Matos vai dizer, tô nem aí, Toyolex, eu quero o meu Corolla que eu paguei, arrume outro, tá certo? O prejuízo é do proprietário. Então, por isso que é interessante nós compreender que contrato, apesar de nossa aula não ser aula de contratos, mas o contrato, ele não transmite propriedade, ele não tem translação, não faz translação de propriedade, ele só representa obrigação. Olha, Tolex, você tem uma obrigação comigo de me entregar um Corolla aqui em São Luís, tá certo? Então, lembrem disso, não transmite propriedade. O que transmite propriedade é a tradição, porque no momento que a Toyolex, agora veja um exemplo, a Toyolex recebeu o Corolla do Japão, né, da Toyota, liga para o Madison e diz assim, Madison, vem buscar o teu Corolla que ele já está aqui. Está aqui à tua disposição. Tá ok, liga eu. Beleza. Traga aqui, vem buscar o teu Corolla que ele já está à tua disposição. O Madison vai lá, pega o Corolla. Na hora que o Madison recebe o Corolla, é efetivada a tradição. A partir do momento que ele recebeu a chave do Corolla, porque a tradição ela pode ser ficta ou representativa, né? Ele recebeu a chave do Corolla, aí cai automaticamente em cima do Madison, o direito de propriedade. Aí ele é proprietário. Ele já pagou, o contrato está assinado, tá certo? E agora ele recebeu o bem, ele recebeu a coisa, a tradição. Foi efetivada a tradição, aí sim, a partir deste exato momento, você, Madison, é o proprietário. Imagina que o Madison saindo da Toyolex, né, todo contente com o seu Corolla novo, ele diz assim, vou já acelerar para ver o motor dessa bexiga. E dá uma acelerada, se perde naquele retorno que tem próximo da Toyolex ali, e passa por cima do meio-fio do retorno daquela rotatória, né, e estraga o Corolla, dá perca total no Corolla. Será que ele pode voltar lá na Toyolex e dizer, olha, eu quero um outro carro, tá? Eu quero outro carro porque esse aqui se perdeu. Não pode mais. Por quê? Porque na hora que ele recebeu a chave, efetivou a tradição e a propriedade é dele. E o prejuízo, a coisa se perde em prejuízo de quem? Do proprietário, tá certo? Aí, lógico, professor, mas se o carro tem um problema no freio, se o carro... Aí é outra situação. Falando dele ter se perdido na curva lá, tá certo? Achando que o motor do Corolla era que nem o motor do Uno, né, que ele tinha. Então, ele se perdeu, achou que era mais fraco e passou por cima. O prejuízo aí é dele, não é mais da Toyolex. A Toyolex diz assim, Márcio, eu tô nem aí, o carro já é teu, tá certo? Você é o proprietário e a coisa se perde para o proprietário. Estão compreendendo como é importante nós entender essa questão dos direitos reais, certo? Jorge, professor, e no caso da tradição simbólica, Sinel veio comprar um carro de Tício, porém esse carro está em outro estado, mas Tício deu a chave como tradição simbólica. Ele tinha uma chave em reserva consigo. Siga outra lá no carro. Caso na vinda do carro por uma cegonha de capota, não. A tradição pode ser até tida a tradição simbólica, né? Mas tem que ter a tradição efetiva aí. A tradição simbólica é uma espécie de tradição? É. Nesse caso aí, Jorge, vai depender muito do que diz o contrato. Né? Ele não vai poder só simplesmente dizer que fez um contrato de compra e venda. Se ele vendeu para entregar o carro em São Paulo, é outra situação, tá certo? Aí a responsabilidade é dele que já recebeu a chave. Tá certo? O vendedor não tem mais responsabilidade nenhuma. Tá certo? Deixa eu só responder aqui esse cidadão que está mandando 100 mensagens aqui para mim, está mandando ficar quieto. Certo? Então, aí, nesse caso, se o contrato diz que ele está vendendo para entrega em São Paulo, aí não, ele vai receber, ele já sabia que ele ia receber o bem lá em São Paulo. Então, aí a responsabilidade é dele. Tá certo? Não é mais do vendedor. Certo? Porque presume-se, pessoal, o que diz o nosso código? Presume-se que a entrega da coisa deve ser feita no local onde foi adquirida. Então, se você comprou na Toyolex, você quer pegar o carro na Toyolex. Aí, mas diz lá o código também, salvo disposição no contrato em diverso. Então, se o contrato diz que ele está comprando em São Luís, mas para receber em São Paulo, acabou. Qualquer situação que acontecer com este carro lá, da viagem de São Paulo para cá ou para qualquer outro lugar, já é responsabilidade do proprietário, daquele que recebeu simbolicamente, né, a tradição, certo? Então tem essa outra observação também. Por exemplo, diz o código que se o comprador ele decide enviar o bem, a coisa, para outro local diverso da compra, a responsabilidade é dele também. Pode ser que o Madison chegue na Toyolex e fale assim, tudo bem, eu estou comprando aqui em São Luís, mas eu quero receber Imperatriz, que eu estou mudando essa semana para Imperatriz. Então, ao invés de vocês entregar aqui em São Luís, me entregue Imperatriz. Aí, a viagem de Santos até Imperatriz já é responsabilidade do Madison. Ele assume esse transporte.
tá certo? Porque o código diz que a coisa tem que ser entregue no local da compra. Se o comprador decide mudar isso, a responsabilidade passa a ser dele. Então tem que ter cuidado com isso. Mas isso é direito contratual, pessoal. Estou lembrando vocês, contratos, né? Aqui eu creio que vocês tenham visto isso com o professor de vocês em contratos, certo? Beleza? Aí o 1227 fala sobre os imóveis. Olha só, 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos intervivos só se adquirem com o registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos. Está lá, conforme artigo 1245 a 1247. Salvo os casos expressos nesse código. Tá? O que quer dizer isso, pessoal? O que o 1227 está dizendo para nós? Que a tradição, ou melhor, que os bens imóveis, eles não são adquiridos por contratos também. Contrato também não tem força translativa para imóveis. Contrato também não transmite propriedade imóvel. Vocês que moram, às vezes, no interior, que estão acostumados a fazer compra de casa com contrato de compra e venda, fiquem sabendo, vocês não são proprietários daquilo que vocês compraram e não transcreveram no registro de imóvel. Vocês não são proprietários. Só passam a ser proprietários a partir do momento, como diz o 1227, da transcrição no registro do imóvel competente, no registro competente do imóvel, tá certo? Então, o que transmite propriedade de imóvel no Brasil é somente o registro. Enquanto você não levar no registro, você não tem propriedade, você tem posse. Pode até ter posse, você fez um contratinho de compra e venda e entrou no imóvel, tá certo? Porém, você não é proprietário, tá? Você é apenas o possuidor, certo? Você vai ser apenas um possuidor. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mulher que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Homem é difícil, só foca em uma. Mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mas vamos lá, tá certo? Então, gravem isso na cabeça de vocês, que nós vamos precisar desses conceitos aí do 1227 e 1226 para nosso estudo de propriedade, tá? Grave que propriedade de imóveis só se transmite com a tradição. Propriedade de imóvel só se transmite com a transcrição no registro de imóvel. Ok? Lógico, como falei para vocês, o direito de propriedade está protegido constitucionalmente lá no artigo 5º, inciso 22, e no 170, inciso 2, da propriedade também. Antes de nós entrarmos no estudo, pessoal, da modalidade de aquisição da propriedade, forma de aquisição da propriedade, nós vamos falar um pouquinho sobre função social da propriedade. Sei que vocês já estudaram isso lá em constitucional, talvez já estudaram em outra matéria, em outra disciplina, mas como nosso assunto é propriedade, eu creio que dá para nós falarmos um pouquinho de função social da propriedade, porque a função social da propriedade também influencia na forma de aquisição da propriedade. Então, preciso lembrar com vocês. Antes disso, tem alguma pergunta a respeito do que eu já falei para vocês, que nós já conversamos agora? Abram um áudio, falem ou calem-se até o final da aula. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém levantou a mão. Mas é interessante, vocês registrados aqui no meu aba, melhor, no Ensineflex, na minha carteira, na minha cadeia são apenas 28. Vamos ver aqui. Ah, não, já aumentou para 39, eram só 28. Aí eu estou olhando 30 aqui na sala, eu falei, meu Deus do céu. Mas agora já aumentou para 37. Então tá bom. Está entrando mais alguém aqui. É o Eduardo. Professor, eu tenho uma pergunta. Quais são as consequências de fazer só um contrato de compra e venda de um imóvel e não fazer o registro? Você não adquiriu propriedade. Enquanto você está só no contrato de compra e venda, você não é proprietário. Você é uma simples e mera possuidora de boa-fé, não é isso? Você não tem um justo título, que é o contrato de compra e venda? Então, você é apenas uma possuidora de boa-fé.
mas você não é proprietária. Não pode dizer que, eu sou proprietária deste imóvel, porque o que transmite propriedade de imóvel no Brasil é somente a transcrição no registro de imóvel. Então, assim, implica alguma coisa muito, sabe por quê? Porque tudo que acontecer naquele imóvel vai recair para o proprietário. Se for descoberto maconha nele, o proprietário que responde. A plantação de maconha, quem é o proprietário? É quem está lá no registro de imóvel registrado. Não é você que tem um título de contrato de compra e venda. É lógico que a pessoa que te vendeu, quando for acionada pela polícia, vai dizer, não, mas eu vendi essa propriedade. Mas nunca transcreveu, você que é proprietária. Você vai responder até que prove o contrário, até que prove que não foi você que plantou a maconha ali. Entendeu? Uma multa ambiental vai para o nome de quem? Para o nome do proprietário. Quem é o proprietário? Aquele que está no registro de imóvel, não é você que está com o contrato de compra e venda. Então, influencia muito, né, você fazer a transcrição no registro ou não. Tem que ter bastante cuidado com isso. Certo? Mas nós vamos falar mais sobre isso quando nós falarmos aí de registro, né, como forma de aquisição da propriedade. Diga aí, Richardson. Professor, bom dia. Bom dia. Uma dúvida. E esses títulos de propriedade que a prefeitura entrega de vez em quando para determinadas comunidades? Sim, são títulos, né? Eles adquirem propriedade ou eles têm que fazer alguma coisa ainda? Se a prefeitura entregar o título de propriedade, aí eles são propriedade. Por quê? Porque esse título vai ser transcrito lá no cartório de registro de imóvel, normalmente. Tá certo? Vão ser proprietários. Agora, se é uma cessão de uso, um título de cessão de uso, ele tem apenas o uso e não a propriedade, ainda que seja transcrito essa cessão de uso lá no cartório de imóveis, tá? Então, vocês têm que sempre verificar isso. Se ele está dando um título de propriedade, é propriedade. Por quê? Porque isso vai ser transcrito no cartório obrigatoriamente. Agora, se é só uma cessão de uso, aí esse morador só tem o uso, direito ao uso e não a propriedade. A propriedade continua com o município. Tá? Existem essas duas diferenças. Certo? Muito bem, função social da propriedade. O que é essa função social da propriedade? Tá? Essa função social, pessoal, é a evolução, diria para vocês, que é a evolução do pensamento patrimonialista, ou materialista. Tá certo? Vocês sabem, como falei para vocês quando falei do histórico de propriedade, que no início, né, quem era proprietário, ele podia fazer o que ele quisesse, né, tinha um pensamento material exacerbado, é meu e ninguém tasca, é meu e eu posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu. Tá certo? Então, isso vigeu no pensamento social aí por muitos e muitos anos, né, esse direito de propriedade exacerbado, esse direito material exacerbado, se protraiu no tempo aí por muitos e muitos anos. Né? Isso causava o quê? Muitas vezes quase ninguém tinha a propriedade, né? Poucos tinham propriedade. Se nós assistir esses filmes antigos, a gente percebe isso, né? Os vassalos não tinham propriedade de nada, só tinham que trabalhar para os senhores. É isso. Então, era a opressão de muitos, ou melhor, de poucos sobre muitos. Isso era a representação do pensamento materialista, patrimonialista, né, de propriedade de antigamente. Tá certo? Ora, esse pensamento exacerbado do material, né, do ter em detrimento do ser, ele começou a mudar com a Revolução Francesa. Tá? Até a Revolução Francesa, pessoal, nós tínhamos esse pensamento exacerbado de propriedade. Mas a Revolução Francesa, com aqueles legados lá de liberdade, igualdade, que mais? Fraternidade, tá? Ela tentou modificar um pouco disso, porque vocês lembram que na época da Revolução Francesa, né, falando um pouquinho de história aqui, vocês lembram que na época da Revolução Francesa, o proletariado, ou seja, as fábricas, né, elas se eclodiram de uma forma tal que a mão de obra que trabalhava para eles ali era praticamente uma mão de obra escrava, né, só tinha direito o dono da fábrica, só tinha direito, né, o empresário, o industrial, ele tinha direito de tudo, ele podia colocar a pessoa para trabalhar 12 horas para si, e ninguém podia dizer nada, podia botar mulheres, crianças para trabalhar em serviços forçados, que ninguém podia dizer nada, tá certo? Ou seja, todo o lucro ia para o patrãozão lá, entendeu? E as pessoas que trabalhavam de sol a sol, às vezes não ganhavam o suficiente para se alimentar decentemente. Não é isso? Então, isso é uma desigualdade muito grande. Não, a fábrica é minha, você faz o que eu quiser, você trabalha aqui para mim, você tem que fazer o que eu te mandar e trabalhar nas horas que eu te mandar, tá certo? E isso fez, quando eclodiu a Revolução Francesa, fez com que vamos dizer assim, essas máximas, né, da liberdade, da fraternidade, da igualdade,
tentasse passar por cima do pensamento social, da exacerbação do materialismo. Só que a gente percebeu que, apesar de ter modificado alguma coisa, esse pensamento ainda se manteve, mesmo com a Revolução Francesa, né? Mesmo com esses ditames de igualdade, fraternidade e liberdade, mesmo com tudo isso, o pensamento material, no nosso Código Civil de 1916, uma boa representação disso, ele se ainda manteve, ou seja, o ter era maior do que o ser. Nem a Revolução Francesa conseguiu tirar isso, para fazer com que o ser humano conseguisse enxergar o outro de forma que o ser pudesse ser maior do que o ter, tá certo? E lá nesse, vamos dizer assim, nessa entrada em vigência do nosso século XX, né, nós ainda tínhamos o direito de propriedade como direito absoluto, imexível, né, cujo cunho patrimonialista ele sempre era acima de qualquer coisa, tá certo? Lógico, no século XX para cá, nós tivemos uma evolução social, do pensamento social muito grande, e começou-se a perceber que não se podia admitir, né, que a satisfação de um bem pessoal, ainda que adquirido pelo trabalho dele, pelas expensas exclusivas dessa pessoa, ele não poderia ser obtido com a desgraça de outra pessoa, né, com a desgraça de outra. Eu não posso ter e manter o que eu tenho sob pena de estar desgraçando o outro, vamos dizer assim. Tá certo? Lógico, a nossa Constituição de 88, ela já mudou bastante, uma Constituição altamente democrática, né, com várias situações, vários princípios democráticos, ela já mudou bastante, né, essa realidade, tá certo? E a nossa Constituição, se vocês estudaram já constitucional, vão perceber que esse cunho democrático que ela tem, ela atribui às situações existenciais e não materiais um cunho muito maior do que as situações patrimoniais ou materiais, tá certo? A priori, se vocês olharem lá o artigo 5º da Constituição, nós temos ali um grande rol de direitos fundamentais, não é isso? E esses direitos fundamentais são direitos fundamentais da pessoa humana, são a maioria deles voltados para a dignidade da pessoa humana, tá certo? Então, nessa Constituição de 88, em detrimento das demais, né, que tinham passado, o ser humano, ele começa a ter mais importância do que o ter patrimonial, tá certo? Uma nova mentalidade surge aí com a Constituição de 88. E é por isso que a própria Constituição de 88, nesse artigo que eu já coloquei no slide de vocês aí, diz, lá no artigo 5º, inciso 22 e 23, né? 22 diz assim: é garantido o direito de propriedade. E o 23 diz assim: a propriedade atenderá à sua função social. Certo? Então, hoje, por esse ditame constitucional de que a propriedade deve atender à função social, nós entendemos que há uma influência constitucional muito grande no direito de propriedade e eu não posso mais fazer o que eu quero com a minha propriedade. Eu só posso fazer o que a lei me permite com a minha propriedade. Tá certo? E isso é função social. O que é função social da propriedade? É você usar a sua propriedade racionalmente, não prejudicando o direito de terceiro, tá certo? E também atendendo à função dessa própria sociedade. Quando vocês estudarem isso, direito administrativo ou direito constitucional, vocês vão ver que a propriedade rural, ela atende a sua função social quando ela está sendo usada sem prejuízo do solo, sem prejuízo da fauna, da flora, tá certo? Ela tem sua função social quando os trabalhadores que estão ali estão trabalhando dignamente, ela tem sua função social quando ela traz algum benefício para o proprietário, tá certo? E isso é função social da propriedade. Deixa eu ver se eu mudei o slide. Não mudei o slide para vocês não me digam nada, né? Tem que me dizer, porque eu só mudo o slide, senão eu esqueço. Certo? Então, essa função social, pessoal, que hoje está incorporada na sociedade, é que trouxe humanidade para a propriedade. Certo? Se vocês observarem, como eu coloquei no slide para vocês, a função social ela vem de uma expressão chamada em latim functio, né? Functio. No latim o T tem som de C. Então, functio, cujo significado é cumprir, desempenhar alguma coisa ou alguma atividade. Tá certo? E toda vez que você violar essa função social da propriedade, você pode receber uma pena. Tá certo? Alguém está com o Código Civil aberto aí? Pode ler para mim o artigo 1228, parágrafo 1º? Quem pode ler o parágrafo 1º do artigo 1228 do Código Civil? Só para a gente compreender o que eu estou falando. Eu lembro, professor. Tá aqui Diga. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que Para bem aí.
Tá devagar, para bem aí. Olha só o que diz o 1228, parágrafo 1º, que o direito de propriedade, ele não está excluindo o direito de propriedade. O direito de propriedade, ele deve ser exercido de acordo com a sua, diga aí, Jorge, finalidade econômica e social e de modo que seja preservado de conformidade com o estabelecimento em lei especial. A flora, a fauna e as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas. Pronto. Isso está englobando a função social da propriedade rural e um pouco da propriedade urbana também, tá certo? Então, veja bem, hoje, se você destrói um patrimônio histórico, eu comprei uma casa no centro histórico, eu vou modificar todinha aqui, o IPHAN não vai deixar. Aí você vai dizer, mas a casa é minha, eu comprei, eu paguei, eu faço o que eu quero. Não. Pelo Código Civil, 1228, parágrafo 1º, se você quiser prejudicar o patrimônio histórico cultural, você está tirando a função social da propriedade. Opa! E se você não dá a função social à propriedade, a Constituição diz que você deve ser extirpado dessa propriedade. Tá certo? A Constituição só garante a tua propriedade se você exercer ela, o teu direito de propriedade, com a função social. Tá certo? Se você não dá função social à tua propriedade, a Constituição, peraí, você pode ser expropriado, você pode ser desapropriado, você pode perder a tua propriedade. O Estado pode intervir e te tirar essa propriedade. Tá certo? Porque hoje é diferente de antigamente. Como disse a vocês, a evolução do pensamento social fez com que o direito de propriedade não perdesse, mas que ele fosse equiparado ou ficasse abaixo, né, do ser e não do ter. A gente sabe que muitas pessoas hoje, né, nas redes sociais principalmente, né, mostram um ter que não existe, tá certo? Mas o que a Constituição garante para nós é que o ser humano, ele tem que ser sempre superior à propriedade. Não sei se vocês veem, acompanham em rede social, às vezes a gente percebe, né, alguém sendo processado porque eu sou isso, eu sou aquilo, e você é um lascado, ou seja, ele é condenado por quê? Porque ele achou que o seu direito patrimonial pudesse ser acima do direito de existência, da dignidade da pessoa humana de outra. Lembra lá do caso do motoboy, que foi humilhado por um morador de um condomínio, porque era um condomínio chique, tal, e aí ele achou que porque ele morava no condomínio chique, o motoboy era um lascado. Pois é, em diversas situações nós vemos isso acontecer. E por que todos são punidos, todos são processados, são punidos a pagar indenização material e também a pagar uma indenização moral e também responder criminalmente? Porque hoje o ser está acima do ter. Ok? É basicamente isso. Então, esse artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, ele diz exatamente isso. Olha, você pode usar a tua propriedade, você pode fazer dela o que você quiser, desde que isso não fira direito de terceiros. Lembra aquela expressão, o meu direito termina onde o teu começa, uma coisa assim, né? Um ditado popular. É mais ou menos isso, exatamente isso. Então, no direito obrigacional, essa função social, pessoal, ela sempre vai ser esquadrinhada, né, pela atenuação do princípio da relatividade. Ou seja, os negócios jurídicos eles produzem efeitos para a sociedade e também para terceiros. Tá? Então, para que eu possa exercer o meu direito, meu direito de propriedade erga omnes, eu tenho também que exercê-lo anexando direitos de cooperação, direito de proteção em relação a terceiros. Ou seja, em outras palavras, eu não posso utilizar o meu direito de propriedade em detrimento do direito de um terceiro, tá certo? Isso está lá até, inclusive, no artigo 421 do Código Civil. Professor, então é só o proprietário que tem direito em relação à sociedade? Não, a sociedade também tem o dever de abstenção de prejudicar o proprietário. Tá? A sociedade não pode também, com a sua existência, prejudicar o direito do proprietário de ele usar, fruir, gozar e dispor da própria coisa, tá? Porque isso é um direito subjetivo dele, certo? O próprio Código Civil dá esse poder ao proprietário de usar, dispor e fruir da coisa, tá certo? Então a sociedade também não pode prejudicar o direito do proprietário, porque nós já conversamos isso em relação à posse, né? Se alguém toma posse, esbulha alguém da sua posse, ele pode recorrer às vias judiciais, né? Isso para que ele possa
ser ressarcido, né, para que ele possa ter aí o seu direito de propriedade garantida. Então, é uma troca, né? Isso é um contrato entre o proprietário e a sociedade. O proprietário não prejudica a sociedade e a sociedade também não prejudica aí, com o uso o proprietário. Você tem que ter essa troca, aí essa troca tem que ser equilibrada. Certo? Então, como eu falei para vocês, o proprietário, apesar de ter esse direito subjetivo de usar, dispor e fruir da coisa, ele não pode exercer esse direito apenas para prejudicar terceiro. Inclusive, pessoal, até lembrei, tem 2 casos na França que eles ilustram bem o que eu estou falando para vocês. Né? São 2 casos emblemáticos que fez originar aí esse direito de função social, de aplicação da função social, da propriedade na França. Foi o precursor da aplicação do direito da função social à propriedade. Tá? Foi a França que iniciou a colocar na sua Constituição Federal a função social. E o Brasil, como sempre, copia, né? E o nosso direito decorre do direito francês, direito alemão, direito italiano, não é isso? Nosso direito civil. Então, o nosso direito civil também copiou. Mas foi na Alemanha, na França, pessoal, que surgiu essa primeira ideia de colocar numa Constituição Federal o direito de função, ou melhor, a função social do direito de propriedade. E são 2 casos emblemáticos, eu vou pesquisar aqui na internet, ver se eu acho aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó, caso francês da chaminé, função social da propriedade. Olha só. Deixa eu ver se eu pego aqui a função social. Esse aqui, ó. Tem aqui, é só colocar na internet que você consegue encontrar. Esse caso francês aqui, do direito de propriedade, está na internet, vocês podem pesquisar depois aí. Foi o seguinte, um proprietário, olha só o que aconteceu. Um proprietário, ele tinha uma fazenda vizinha, né? Você sabe que fazenda se divide com cerca. Então, esse proprietário, ele arrumou briga com o seu vizinho, né? Com o dono da fazenda, da propriedade vizinha. E isso é normal entre vizinhos, não sei porque que vizinho briga tanto, né? Imagina eu que vou ser vizinho da minha sogra. Minha sogra está construindo aqui vizinho da minha casa. Eu já estou me preparando psicologicamente. Né? Então, esse proprietário arrumou confusão com outro vizinho. Arrumaram uma briga ali, uma confusão, né? Uma confusão entre eles. E aí, um dos proprietários... Obrigado, pessoal, obrigado. Obrigado, eu vou precisar de força. Vou precisar de sorte. Né? Muito obrigado. Pelo contrário, pessoal, minha sogra é uma mãe para mim. Né? Ao menos até a gente morar, a gente mora separado, não sei quando estiver morando pertinho aqui do outro, né? Mas até hoje ela defende eu e briga com a Fadime, né? Às vezes a Fadime fala alguma coisa para ela de mim e ela me defende até unhas e dentes. Minha sogra é uma mãe. Certo? Mas não sei, né? A gente nunca morou pertinho assim, né? Só mora longe. Diz que parente bom é parente longe, não sei, não ver. Mas eu acho que não muda não. Mas eu vou receber as felicitações de sorte de vocês. Pois bem, então nesse caso francês, né, esse proprietário arrumou confusão com o vizinho. E ele percebeu que a propriedade dele passava uma corrente de ar. E essa corrente de ar passava na propriedade dele e ia também para a propriedade do seu vizinho. O que ele fez? Ele mandou construir uma chaminé. Né, mandou fazer uma chaminé alta. E 24 horas por dia, o funcionário dele tacava lenha nessa chaminé. Estava acabando, mas tacava lenha. Para fazer fumaça, porque a fumaça pegava a corrente de vento e ia lá na propriedade do vizinho. E aí o vizinho ficava debaixo de fumaça 24 horas por dia. Tá certo? Qual o sentido daquela chaminé? Nenhum. Ele estava fabricando cerâmica? Não. Ele estava fazendo tijolo? Não. Era só para perturbar o vizinho, que ele não gostava. Para ver se o vizinho ia embora dali. Para dar prejuízo para o vizinho, para irritar o vizinho. Tá certo? E lógico, esse vizinho, que era o prejudicado, ingressou na corte francesa com uma ação judicial, alegando que o uso da propriedade do vizinho dele, né, no caso aquela chaminé, era um uso prejudicial, estava prejudicando o uso da propriedade dele. Tá? E não tinha sentido nenhum o vizinho usar aquela chaminé. Era simplesmente para prejudicar o uso da sua propriedade. E o tribunal francês, pessoal, depois de julgar, né, decidiu que realmente isso era um abuso do direito de propriedade desse vizinho, né, que construiu a chaminé, e ele,
não deveria usar sua propriedade desse jeito. Isso violava a função social da propriedade, tá certo? E aí determinou que fosse derrubada aquela propriedade, aquela chaminé fosse derrubada, tá certo? Porque o uso anômalo dela prejudicava o uso da propriedade do seu vizinho. E aí foi que começou a entrar, tá certo? No direito civil e também no direito constitucional, a questão da função social da propriedade. Foi o primeiro caso, né, de função social que se discutiu, função social da propriedade. Teve outro na própria França, teve outro, se vocês colocarem na internet, vocês vão encontrar também. Teve outro na própria França também. A França foi o palco, né, de início da função social da propriedade. Lembro, vocês sabem, para conhecer o que é um dirigível, chegar a ver algum dirigível, ou assistir algum filme que tem um dirigível, aqueles balão de ar dirigível que tem um balãozão aqui em cima, aí tem uma cesta, não aquela cesta segurada por corda, que nem os balões comuns que nós conhecemos, mas o dirigível ele era comprido, né? E aí as pessoas iam dentro daquela cesta ali, faziam viagem e tudo, transportava aí pelos oceanos e tudo, né? Porque era muito barato, ele era através de gás produzido pelo próprio fogo. Aí, enquanto tinha lenha, tá? As pessoas tinham tinha combustível para poder viajar para onde quisesse. Acabou o combustível, desce aí acabou a lenha, desce aí um pouco dirigir, porque o país era quase todo só floresta, corta ali uma lenha aí, bota aqui e boa, continua viajando o mundo inteiro se quiser. Eu não sei porque acabaram com os dirigíveis, né? Não sei por quê. Mas se você assistir o Up, né, Aventura nas Alturas, ou então assistir também Indiana Jones e a Última Cruzada, né, ele vai num dirigível desse. Ele viaja. Então, um dos vizinhos tinha um dirigível, tinha uma companhia de dirigíveis. Mas o outro, com inveja dele, né, arrumou confusão com ele e percebeu que a rota de levantamento de voo dos dirigíveis era passar por cima da sua propriedade. O que ele fez? Ele mandou construir um muro, né, salvo erro, de 6 metros de altura, né, e em cima desse muro ele colocou um monte de haste de ferro, com mais uns 3 metros de altura, sei lá, um muro bem alto, e ele mandou colocar um monte de haste de ferro, de ponta de ferro em cima desse muro, só para não permitir com que os dirigíveis do seu vizinho pousassem, porque quando ia pousar tinha que passar em cima da sua propriedade, já tinha que estar numa posição baixa, né? Então, para impedir, para atrapalhar, né, os dirigíveis do seu vizinho. E esse vizinho entrou também com uma ação judicial no tribunal francês, e o tribunal francês, mais uma vez, decidiu que devia ser derrubado esse muro, porque não tinha sentido um muro de 6 metros, sei lá quantos metros era, e mais essas hastes de ferro em cima. Isso aí não era um uso normal da propriedade, era um uso anômalo, era um abuso do direito de uso da propriedade. E ele mandou que derrubasse o muro e derrubasse também aquelas hastes de ferro, fizesse um muro normal de 2 metros, 3 metros, como qualquer propriedade tem, tá certo? Porque se percebeu que a utilização daquela propriedade era simplesmente para impedir ou prejudicar a certa propriedade do seu vizinho, tá certo? Então, pessoal, é por isso que o nosso Código Civil, já copiando o direito francês, diz lá no 1228, parágrafo 1º, e também no parágrafo 2º, que é proibido os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade. Essa expressão do parágrafo 2º do 1228, que o Jorge vai já ler de novo, né, vai ler, diz exatamente isso. Você não pode usar a tua propriedade se ela não tiver função social, porque isso vai ser considerado um ato abusivo do direito de propriedade, e esse ato abusivo do direito de propriedade é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Quer ver? Leia aí, Jorge, o parágrafo 2º do 1228. São defesos os atos, esse mesmo são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Certo. Então, isso daí, pessoal, é a reprodução clássica do direito da função social, do direito de propriedade. Então, observe, a propriedade é tua? É. Você pode reivindicar ela de qualquer pessoa, exercer direito de sequela, buscar onde a coisa esteja, com quem esteja? Pode. Mas o teu uso da propriedade não pode ser para prejudicar terceiro. E aí você diz assim, professor, e o meu vizinho que bota um sonzão alto e me prejudica estudar, me prejudica que eu não consigo nem dormir de noite, porque ele passa a noite toda ouvindo reggae.
Eu posso entrar com uma ação judicial contra ele para proibir que ele faça uso disso na propriedade dele, porque está prejudicando os da minha? Bom, aí, lógico, vai muito para a relação do direito de vizinhança, né? Nós temos uma parte do direito civil chamada direito de vizinhança, tá? E já, o direito de vizinhança já regula isso. Mas pode, e nessa atuação você pode alegar o desvio da função social? Pode, tá certo? Você pode entrar com uma ação judicial para evitar que o uso dele, lógico, aí nós temos ação de dano infecto, né? Nós temos aí outros tipos de ações, né? Que podem garantir mais especificamente esse direito. Mas você pode. Ah, professor, o meu vizinho que tem lá um terreno vazio, só rato e barata entra na minha casa, eu não aguento mais barata. Eu posso entrar com uma ação para obrigar a limpar o terreno dele? Pode, ele está usando anormalmente, está prejudicando o teu direito de propriedade com o uso de propriedade dele. Tá certo? Lógico, ação de dano infecto, você vai entrar com uma ação dessa, mas vai alegar o que nessa ação de dano infecto? Ora, vai alegar a violação da função social da propriedade. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos para o nosso intervalo agora, né? Ei, o pessoal que entrou depois aí, eu vou fazer a chamada de novo, assim que voltar do intervalo. Entrou muita gente aí depois que eu fiz a chamada, tá? Eu faço 2 vezes para vocês não ficar com falta. Vamos para o nosso intervalo, e aí depois do intervalo a gente continua falando aí, tá certo, do direito de propriedade.